O infame filósofo Friedrich Nietzsche proclamou a famosa frase: Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos, declaração que se tornaria uma de suas citações mais memoráveis. Estas palavras apontam para o declínio religioso que existiu durante a época de Nietzsche, mas avançou mais rapidamente durante os séculos 20 e 21. Muitos consideram Nietzsche um defensor deste declínio, especialmente considerando as suas opiniões sobre o cristianismo, mas na realidade, ele temia o desaparecimento da religião. Embora não gostasse do que chamava de moralidade escrava dos cristãos, ele também estava preocupado com o fato de que, sem religião, a humanidade cairia num vácuo moral e existencial. Ele percebeu que depois que as pessoas se libertassem das mãos da igreja, elas ficariam desprovidas de qualquer alternativa viável que lhes garantisse os mesmos benefícios que a religião sempre concedeu. Nietzsche alertou-nos que a humanidade, pelo menos a sua parte ocidental, não estaria pronta para florescer sem Deus. Nietzsche temia que sem o cristianismo o mundo ocidental fosse vítima do niilismo, uma força destrutiva caracterizada pela falta de sentido. A civilização ocidental tornar-se-ia uma confusão, afogando-se na pobreza moral, e o seu povo não teria nada pelo que viver, excepto a gratificação efêmera do prazer. E quem sabe o que a humanidade faria a seguir? Que loucura se desenrola a partir de uma população cansada da vida, lamentando-se em conforto e segurança, sem uma direção clara. Não vemos os efeitos disso enquanto falamos? Deus está morto, segundo Nietzsche. Mas será que a humanidade tem futuro sem Deus? Este vídeo explora a previsão de Nietzsche de um mundo nihilista, se o seu aviso fosse justificado, e a atual confusão com a qual estamos lidando. Quando mencionamos a palavra religião, num país predominantemente secular como a Holanda, frequentemente vemos rostos mostrando sinais de aversão. Não é improvável que os holandeses ridicularizem os religiosos, referindo-se a eles como pessoas que acreditam em contos de fadas. Afinal, não está claro agora que a ciência desmascarou muitas coisas que o cristianismo uma vez afirmou, como o mito da criação, a ideia de que a Terra é o centro do universo, e o dilúvio bíblico de Noé? Depois, há as atrocidades e escândalos cometidos pela Igreja, o seu mau uso da autoridade e a opressão dos seus seguidores, que alienou muitos. Especialmente nas últimas décadas, os ocidentais decidiram esmagadoramente abandonar completamente a religião. Particularmente nos Países Baixos, este declínio é caracterizado por baixas taxas de retenção na igreja. Muitas pessoas literalmente cancelaram a inscrição na igreja. O número total de cristãos tanto na Europa como nos Estados Unidos está em declínio. Cada vez mais pessoas se descrevem como sem afinidade religiosa. Na Alemanha, 500 igrejas foram fechadas desde o início deste milênio. E em muitos países ocidentais, vemos uma tendência de reorientação dos edifícios das igrejas. Alguns até se tornaram clubes de strip e bares. Orgulhoso da sua libertação das mãos da igreja, o ocidental abraça agora uma liberdade que não experimentava há séculos, uma liberdade sem obediência e orientação por parte de um poder supremo. O ocidental está sozinho agora, o que lhe confere a liberdade de viver da maneira que achar adequada, nas áreas da moralidade, da ética, do significado e da espiritualidade. Mas ao abandonar o cristianismo, ele não jogou fora o bebê junto com a água do banho? Nietzsche acreditava que, com a secularização, o Ocidente cairia num vácuo existencial, perdendo a sua fonte primária de moral e valores. A moral e os valores tradicionais perderiam o sentido. Quanto mérito eles têm quando não há mais autoridade divina e abrangente para apoiá-los? Tomemos, por exemplo, o valor da bondade. Um cristão que vive de acordo com esse valor apresentado pela palavra de Deus ficaria bastante desmotivado ao descobrir que essa mesma palavra foi uma invenção humana. E quanto a outros valores, como generosidade, humildade, amor, perdão, gratidão e honestidade? Se as pessoas jogassem esses princípios na lata de lixo, isso não resultaria em uma sociedade horrível governada apenas pela lei da selva? E quanto ao significado e propósito? Quando o propósito de servir a Deus, viver de acordo com seus princípios e, esperançosamente, adquirir um lugar no céu, perde seu fundamento, o que resta para viver? Para onde devemos direcionar nossas vidas? Que significado abrangente resta? Existe algo no mundano que possa substituir a casa de Deus, aquela entidade inquestionável e robusta que está sempre lá, a quem sempre podemos recorrer, onde encontramos amor, aceitação e perdão, não importa se estamos sem teto e no calha. A religião é uma força extremamente poderosa. Tendo mestrado em estudos religiosos, sou bastante apaixonado por isso, então me perdoe. A religião funciona como cimento social de formas que ainda precisam ser superadas.
tem a capacidade de unificar pessoas de áreas totalmente diferentes do mundo. Por exemplo, um muçulmano albanês e um muçulmano nigeriano são muito diferentes em muitos aspectos, tais como aparência, língua e cultura. Mas através do veículo da religião, estes dois estranhos podem relacionar-se, ambos oram a Deus de forma semelhante, defendem os mesmos valores religiosos e seguem, na sua essência, o mesmo sistema de crenças. A eficácia da religião é visível num país que visitei inúmeras vezes, a Indonésia. As 6 religiões oficialmente reconhecidas desempenham um papel vital na vida cotidiana e constituem a base do quadro moral e ético das pessoas. Ajuda as pessoas a decidir o que é bom e o que é ruim, o que fazer na vida e o que não fazer. As coisas não são perfeitas, houve alguns problemas com extremistas malucos no passado, infelizmente. Eu não digo, seja religioso ou a religião é o caminho, ou algo assim. Quero apenas salientar os efeitos positivos que a religião tem sobre as pessoas de lá, especialmente o sentido de comunidade, solidariedade e força para superar tempos difíceis. Nietzsche reconheceu o valor da religião como um cimento social e uma bússola moral. Embora criticasse isso, ele também temia o que aconteceria se o cristianismo no Ocidente desaparecesse. Por quê? Porque, segundo ele, o Ocidente, e o resto da humanidade, aliás, carece de um substituto adequado para a religião, algo forte e robusto o suficiente para preencher o vazio moral e existencial que dela emergiria. E assim, coisas terríveis poderiam acontecer num mundo pós-religioso. Agora a questão é, a preocupação de Nietzsche era justificada? O último homem de Nietzsche novamente, embora Nietzsche não gostasse do cristianismo, ou de qualquer outro sistema que promova a moralidade escrava, ele também temia seu declínio. A religião teve um papel fundamental na sociedade ocidental em relação a coisas como significado, moralidade e coesão social. O que mais poderia acontecer após seu desaparecimento além de uma catástrofe? Sem religião, a sociedade ocidental cairia no niilismo, e o chamado último homem, a figura niilista de Nietzsche, prevaleceria. A prevalência do último homem foi o aviso de Nietzsche à humanidade. Ele acreditava que quando a religião desaparecesse e o homem perdesse o significado divino da vida, a casca niilista de um ser humano permaneceria. Esta criatura Nietzsche chamou de último homem. O último homem não vê outro propósito na vida além da busca por gratificação de curto prazo. Seus dias são apenas sequências de prazeres sem sentido. Ele bebe sua bebida no Starbucks, sai de férias à beira-mar, assiste suas séries, joga seu jogo, bebe sua cerveja, se diverte em seu quarto, come sua pizza e paga por tudo isso trabalhando em algum trabalho repetitivo e destruidor de almas. Mas ele não se importa. Ele gosta bastante de seu estilo de vida, é seguro e previsível, e os momentos fugazes de prazer são suficientes para mantê-lo no volante e declarar-se feliz. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche afirmou, a Terra tornou-se então pequena, e nela salta o último homem que torna tudo pequeno. Sua espécie é ineradicável como a da pulga terrestre, o último homem vive mais. Descobrimos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam assim. Fim da citação. Não posso deixar de pensar no protagonista de Clube da Luta, conhecido como narrador, interpretado por Edward Norton na adaptação cinematográfica. Sua vida gira em torno de completar seu guarda-roupa e ceder ao que ele chama de instinto de nidificação da IKEA enquanto trabalha em um trabalho insatisfatório. O antagonista, Tyler Durden, descreve perfeitamente a existência do último homem dizendo, não temos uma grande guerra. Sem grande depressão. A nossa grande guerra é uma guerra espiritual, nossa grande depressão são nossas vidas. O último homem rejeita tudo o que torna um ser humano grande, segundo Nietzsche. Ele não busca a grandeza, não tem valores fortes, não é ambicioso, é quase inteiramente voltado para o conforto e evita quaisquer desafios significativos. Assim, Nietzsche criou um antídoto, o Ubermensch ou Overman, que superaria o niilismo e se recriaria. Não vou entrar no Overman, pois criei um vídeo separado que explora esse conceito, você encontrará nos vídeos do canal. Então, com este último homem no leme, em que direção ele navegará o navio? Será a sua prevalência o fim do desenvolvimento humano? Avançando até hoje, o que podemos dizer sobre como o mundo ficou depois de um período de secularização significativa? O último homem assumiu o controle e empurrou a humanidade para o abismo? Quando o cristianismo ainda era uma pedra angular na vida da maioria das pessoas no Ocidente, tudo parecia mais ordenado e simples. Havia um único significado último, uma autoridade última, uma maneira correta de viver a vida. A igreja, localizada principalmente no centro de uma cidade e o edifício mais alto e notável de lá, era o local preferido por vários motivos.
Se alguém precisasse de orientação, ir à igreja. Casaram? Ir à igreja. Alguém morreu? Ir à igreja. Você era pobre, sem teto e necessitado? Ir à igreja. Queria bater um papo e fofocar? Ir à igreja. Esta instituição teve um papel tão importante na vida das pessoas, a vida sem ele era quase impensável. Abrangeu muitas, se não a maioria, das necessidades humanas básicas, tanto práticas como espirituais. Tudo isso veio com um problema, no entanto. Exigia obediência e crença em Deus, algo que muitas pessoas hoje recusam. Agora compare esta simplicidade do passado com a situação de hoje. Se precisar de orientação, há uma infinidade de opções para escolher. Há uma grande variedade de terapeutas com vários métodos diferentes. Existem livros, fóruns online e vídeos do YouTube que oferecem ajuda, e algumas dessas fontes são muito incompletas. Alguns até usam o ChatGPT como conselheiro. Outros, em vez de irem à igreja no domingo, colocam um episódio do podcast Uberman. Para orientação espiritual, há tanto por onde escolher que não conseguimos ver a floresta por trás das árvores. Alguns procuram refúgio na astrologia, outros em movimentos New Age ou no paganismo, ou abraçam religiões exóticas que entraram em cena, como o Islã e o budismo. Alguns veem o condicionamento físico como sua religião, a academia como seu templo e seus treinos como suas orações. Eu até li sobre pessoas que visitam festival de dança após festival de dança como uma espécie de peregrinação, satisfazendo suas necessidades espirituais através disso. Posso imaginar o pão sacramental deles como uma pequena pílula química que os leva diretamente ao êxtase religioso. A falta de significado último também leva as pessoas a seguirem caminhos muito sombrios. Vejamos um grupo crescente de pessoas obcecadas pela aparência na internet. Eles só falam sobre a linha do maxilar, a relação entre olhos e rosto, a força do queixo, a largura dos ombros, a altura, etc. Para eles, as características corporais tornaram-se os novos valores. Não se trata mais de quão honesto você é sobre quão definido é o seu queixo. Ser uma pessoa má não tem tanto a ver com coisas como roubar ou mentir. Você é uma pessoa má, ou subhumana, como dizem, se for um cara de 1,60 metros e queixo fraco. É como se a falta de significado último reduzisse essas pessoas a sacralizar os aspectos mais superficiais e primordiais do ser humano. Acho que reflete a obsessão da sociedade atual pela aparência, mas isso é uma história para outro dia. Penso que é seguro dizer que, quando se trata de significado e propósito, o mundo ocidental é uma bagunça. É um caos completo e total. Mas é realmente uma coisa ruim? Quão confusa é essa bagunça? Paramos de desenvolver? Estaremos envolvidos em prazeres luxuosos numa escala que lembra alguns imperadores romanos? Será que nos transformamos neste inferno marxista cultural pós-modernista, no qual tudo o que é tradicional foi erradicado e a moral foi eclipsada? Embora a sociedade mostre sinais de niilismo e as nossas definições de significado e propósito estejam por toda parte, não creio que o declínio religioso tenha sido tão destrutivo. Ainda não, pelo menos. O Ocidente ainda faz progressos significativos em vários aspectos, como tecnologia, saúde, inovação e consciência ambiental. Apesar das lutas das pessoas com o significado, países altamente secularizados como os Países Baixos não entraram em colapso, eles realmente prosperam. A maioria dos holandeses não perdeu a moral e procura significado em outras coisas. Por outro lado, também existem problemas. As pessoas lutam contra a falta de sentido e problemas de saúde mental. A depressão é um problema sério. As evidências sugerem que a depressão aumentou e está aumentando significativamente nas gerações mais jovens. Então, quem sabe o que está por vir? Talvez Nietzsche estivesse certo, afinal, e estamos caminhando para uma catástrofe além da nossa imaginação. O que você acha? A humanidade prosperará sem religião? Ou o fim dos tempos já começou? E como você encontra significado em um mundo pós-religioso? Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigado por assistir.